Hipertermia maligna. Esse paciente apresenta a condição conhecida como hipertermia maligna. Ela é predisposta por um conjunto de variadas mutações autossômicas dominantes, que tornam o portador delas suscetível a ações anômalas de algumas substâncias, como veremos. Essas mutações se referem a genes que codificam para proteínas presentes nas células musculares esqueléticas. Essas proteínas são os receptores de renodina do tipo 1 e, em alguns casos, como já foi detectado, os próprios receptores de hidropiridina. Essas mutações vão tornar essas proteínas passíveis de modulação por diversos agentes usados como anestésicos inalatórios e relaxantes musculares despolarizantes. Dentre esses podemos citar o alotano e a succinilcolina, respectivamente. Quando essas substâncias se encontram presentes, elas se ligam aos complexos formados pelo receptor de renodina do tipo 1 e pelo receptor de dihidropiridina, aumentando a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático para o citosol. A maior liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático dos indivíduos com fenótipo mutante vai causar um acúmulo desse cátion no citosol, onde ele desempenha um papel importante na contração muscular. Os íons cálcio se ligam à troponina C, que movimenta o complexo troponina-tropomiosina, e isso, por sua vez, libera os sítios de ligação da miosina na actina. Essa ligação entre a miosina e a actina vai se dar imediatamente após o deslocamento do complexo troponina-tropomiosina, desde que haja ATP e magnésio. Quando a cabeça de miosina se liga à actina, o ATP ligado a essa cabeça é hidrolisado, causando a liberação de fosfato inorgânico e ADP, respectivamente, e alterando o ângulo entre a miosina e sua cabeça. Assim, movimentando essa fita por sobre a actina e realizando um ciclo de contração muscular. Esse ciclo é repetido desde que haja cálcio, ATP e magnésio. No caso do acúmulo de cálcio no citosol, esses ciclos de contração muscular estarão estimulados, produzindo um grande gasto de ATP. Esse gasto, combinado à maior ação da cerca, uma ATPase, que está constantemente bombeando o cálcio do citosol, onde ele está acumulado, para dentro do retículo sarcoplasmático, promove um esgotamento do ATP na célula. Sem o ATP, a cabeça de miosina não consegue se soltar do filamento de actina, o que causa a condição conhecida como rigor, uma contração sustentada. Com a falta de ATP, a célula entra em um estado hipermetabólico, em busca de compensar essa falta com uma intensa produção de novas moedas de troca de trifosfato de adenosina, por meio do metabolismo energético. Por esse motivo, pela contração sustentada, há grande produção de calor pela célula. Outra consequência do esgotamento dos estoques de ATP é a rabdomiólise, isso é, a lise das células musculares, que lança ao plasma sanguíneo substâncias como potássio, creatina, fosfato e mioglobina. Partindo agora para o caso clínico em questão, irei explicar os resultados obtidos nos exames feitos pelo paciente. Começarei pelos achados laboratoriais do exame de sangue. Há a presença de creatinofosfoquinase, CPK, elevada, 13.800 unidades por litro, com o normal sendo menor que 5.000 unidades por litro. A principal atividade de CPK está no tecido muscular, tanto esquelético quanto cardíaco, tendo função de fosforilar de forma reversível a creatina e dispensa de ATP, como uma forma adicional de armazenamento de energia em ligações fosfatadas. A elevação da CPK é encontrada em 50% dos parentes de pacientes com hipertermia maligna anestésica. Sem outra explicação, como esforço muscular intenso, níveis elevados de CPK em repouso trazem suspeitas de miopatia. No caso da hipertermia maligna, tais valores estão associados ao rompimento de fibras musculares esqueléticas. A explicação para os níveis de mioglobina extremamente elevados, 4,95 nanogramas por mililitro, sendo que o normal é de 0 a 0,72 nanogramas por mililitro, e para os níveis de K+, também elevados, 5,9 unidades, sendo a referência entre 3,5 e 5,5 unidades, também é dada pela lise celular, haja vista que ambas se encontram em concentrações muito maiores no meio intercelular das fibras, chegando ao sangue com rompimento dessas. Os níveis de sódio séricos se encontram diminuídos. O normal é entre 135 e 145 unidades e o paciente apresenta apenas 125. Uma provável explicação para isso é o funcionamento reduzido da bomba de sódio potássio ATPase, haja vista que nessa doença há uma escassez de ATP.
O mau funcionamento dessa bomba também explica parte dos valores encontrados para o potássio. Ainda, foi realizado um exame ultrassensível que detecta a presença de troponina T no sangue. Tromponinas são proteínas estruturais envolvidas no processo de contração das fibras musculares esqueléticas e cardíacas. O complexo troponina é formado por 3 proteínas, troponina T, I e C. Como existem diferenças antigênicas entre as tromponinas dos músculos esqueléticos e cardíacos, o uso de antissoros específicos permite a identificação e quantificação de cada uma delas. As troponinas T e I são consideradas como marcadores bioquímicos mais específicos e sensíveis para o diagnóstico de lesão isquêmica do miocárdio. No caso clínico em questão, o exame permitiu descartar a hipótese de infarto. Quanto ao eletrocardiograma, percebe-se uma frequência cardíaca levemente elevada, de cerca de aproximadamente 136 batimentos por minuto, o que será explicado a seguir. Mesmo que os sintomas de hipertermia maligna aguda variem muito, em geral, quando há ocorrência dessa patologia, o paciente irá apresentar a sintomatologia de um estado hipermetabólico sistêmico. Como já foi visto antes, tanto mutações nos receptores de dihidropiridina quanto nos canais de ranodina do tipo 1 levarão a maior saída de cálcio para o citosol nos músculos estriados esqueléticos. Dessa forma, irá ocorrer uma contração sustentada dessas fibras, causando rigidez e espasmos musculares. Tanto que um dos primeiros sinais de hipertermia maligna é um espasmo do músculo masseter, o que levou o paciente do caso evidenciado a apresentar trismo, ou seja, dificuldade de abrir a boca. Tanto essa contração muscular contínua quanto a reabsorção do excesso de cálcio irão causar um alto gasto de ATP e, consequentemente, uma grande produção de calor, provocando o quadro de hipertermia que dá nome a essa doença. A fim de tentar retardar esse aumento de temperatura, será iniciada uma sudorese intensa. Como também já foi dito, esse esgotamento dos estoques de ATP resultará na rabdomiólise, ou seja, a destruição e ruptura das fibras musculares esqueléticas, levando ao extravasamento do conteúdo celular, incluindo potássio, o que levará a uma hipercalemia e, consequentemente, devido à ação da H+K+ ATPase, uma acidose metabólica. A diminuição da concentração de ATP irá corroborar ainda mais com a rigidez muscular, uma vez que a presença de ATP é normalmente necessária para permitir o relaxamento dos músculos. Além disso, haverá também um enorme consumo de oxigênio e, em conjunto, uma significativa produção de CO2, explicando por que o paciente apresentará hipercapnia e hipóxia, o que, por meio de quimiorreceptores, irá tornar o paciente taquipneico, a fim de tentar reverter esse quadro. Vale ressaltar também que a acidose irá estimular a ação simpática, que levará a ataque cardíaco. Caso não ocorra o tratamento nessa fase inicial, ainda há a possibilidade do paciente apresentar cianose, devido ao quadro de hipóxia, além de febre acima de 40 graus com a crescente hipertermia. É válido ressaltar que com a rabdomiólise ocorrerá também o extravasamento de mioglobina, que, quando atingir os rins, irá provocar danos neles, além de levar a um quadro de mioglobinúria, ou seja, presença dessa proteína na urina. Consequentemente, a urina ficará com uma coloração mais avermelhada, semelhante à Coca-Cola. Somado a isso, a longo prazo poderá ocorrer a falência renal. Ademais, a hipercalemia pode causar problemas, por exemplo, ao nível do sistema cardiovascular, visto que, com o aumento da concentração de potássio no sangue, é possível que ocorra uma hiperpolarização demasiada dos cardiomiócitos, o que tem chance de atrapalhar na deflagração do potencial de ação nessas células, interferindo no batimento cardíaco. Como consequência dos sintomas, há a possibilidade também de ocorrer falência circulatória. Dessa forma, é possível perceber que a hipertermia maligna pode culminar em óbito. Agora, no que tange ao tratamento da doença, cabe mencionar que o prognóstico depende muito do tempo que se leva para diagnosticar a hipertermia maligna. Imediatamente diagnosticado, a administração do agente volátil anestésico deve ser descontinuada e o paciente deve ser hiperventilado com oxigênio a fim de que se obtenham pressões parciais de dióxido de carbono normais. Panos frios também podem ser colocados sobre o paciente como uma tentativa de realizar um resfriamento, bem como a administração de relaxantes musculares de natureza não despolarizante, sendo o medicamento utilizado no tratamento da doença o dantrolene.
O dantrolene funciona como antagonista dos receptores de rianodina do tipo 1 presentes nos músculos esqueléticos. Uma vez bloqueando esses receptores, o dantrolene consegue manter os níveis intracelulares de cálcio estáveis, impedindo a liberação deste íon do retículo sarcoplasmático das células musculares, portanto, impedindo que ocorra um transiente de cálcio, ainda que mediante estímulo, despolarização de membrana e mudanças conformacionais nos receptores de dihidropiridina, localizados na membrana plasmática. Consequentemente, são freadas as contrações musculares e possivelmente espasmódicas, cessando o estado hipermetabólico e impedindo que se eleve a temperatura do paciente. Assim, são evitados prejuízos cerebrais, cardiovasculares e renais. É importante mencionar que, caso não ocorra a melhora do paciente em aproximadamente 24 horas, deve-se interromper a suspeita de hipertermia maligna.